Bom dia, irmãos. Graça e paz seja com todos. Deus abençoe a vida dos amados em nome de Jesus. E só para a gente despertar um pouquinho, né? Vamos dar início à nossa escola bíblica no dia. Bom, hoje é dia 17 de março de 2019, não é isso? Vamos fechar nossos olhos e agradecer a Deus nesse momento. Fechar nossos olhos. Aleluia, Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai. Eu oro a Ti, Deus, nessa manhã, pedindo, Deus, a Tua bênção, Pai, sobre esse momento, pedindo, Deus, a Sua bênção, Pai, sobre, Pai, essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, Deus, de nós podemos aprender do Senhor, podemos aprender, Deus, a Tua palavra. Deus, a minha oração continua sendo sempre a mesma, e Teu Espírito Santo tome as nossas vidas, porque nós vamos falar do Senhor. Se nós fôssemos falar de nós mesmos, Deus, eu creio que o nosso conhecimento talvez fosse necessário, mas nós vamos falar do Senhor, da Tua palavra, então nós necessitamos da ajuda do Teu Espírito Santo. Eu te peço, Pai, nessa hora, no nome de Jesus, que o Espírito venha tomar o seu lugar, venha tomar a sua posição, que é a maior de todas que existe, Deus, aqui neste lugar, nessa casa de oração. Que o Teu nome venha ser glorificado pelo entendimento, Deus, que houver nesse lugar. Em nome de Jesus, instrui nossas mentes, nossos corações, tanto daquele que vai semear, como também daquele que vai receber a semente. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? E também o pastor Levi, junto com o Evandro, vão ter um momento ali, né, de um tema sobre batismo, né? Os irmãos podem se acompanhar, eles podem por favor. O que vai acompanhar vocês, aliás, vocês vão acompanhar o favor, né, e eu creio que só o Evandro, né, vai participar dessa aula sobre batismo. Então, antes, irmãos, de qualquer coisa, eu gostaria de estar passando um slide para você, e eu acredito que ela vai colaborar comigo, e nós estaremos falando. Eu gostaria de focar um pouquinho nessa manhã. Então, se alguns irmãos sentaram lá atrás, assim, você vai conseguir ver direitinho, né? E está chegando bem o som aí, tá? Então tá bom. E nós vamos falar um pouco a respeito desse assunto aqui, tá bom? Como estamos na apostila falando a respeito do Espírito do homem, o assunto é como ser guiado pelo Espírito Santo. Estamos falando a respeito da natureza do homem, imenso de Deus, nossa imagem, a imagem de Deus. Então, para isso eu usei justamente esses slides, separei esses slides aqui. Algumas coisas estão escritas, você não vai conseguir entender, eu acredito, pelo menos, né? Em grego, hebraico, alguma coisa em aramaico, você não vai entender alguma coisa assim. Mas enfim, fala a respeito da Trindade, né? Pai, Filho e Espírito, mas olha só, a respeito da imagem, escrito lá em cima do seu lado esquerdo, aqui do lado direito da semelhança, né? E a nossa imagem, Adão, façamos Deus e disse. Adão, façamos Deus e disse. Então, está escrito justamente porque, principalmente, o aramaico, irmãos, que alguns textos foram escritos em aramaico, também ele é escrito da direita para a esquerda, né? Não da esquerda para a direita. E então, até mesmo o inglês, ele até, pela riqueza do inglês, ele até algumas coisas, por exemplo, se escreve primeiro o sobrenome, depois escreve o nome, né? Tem algumas referências na escrita, mas aqui é escrito da direita para a esquerda. Então, algumas coisas assim você talvez vai encontrar dificuldade. E aqui, conforme a nossa semelhança nossa conforme. E vamos para o estudo do dia de hoje, tá bom? E eu acredito que eu digitei algumas coisas aqui, né? E talvez, imagine que o meu comentário, acredito que você não vai acompanhar ali, mas se você puder acompanhar também, não tem problema nenhum. O comentário que eu fiz
nessa madrugada e nessa manhã aí, tá bom? Sobre a imagem de Deus. Pastor, eu sei tudo sobre a imagem de Deus, ótimo. Então, nós vamos fazer o seguinte, até as 10h40, mais ou menos, estaremos falando, e daí então vou passar para os irmãos. Se os irmãos tiverem algum comentário, tudo bem, senão a gente continua dando sequência. Então está aí na sua página 6, os irmãos que têm as apostilas, né? Então, imagem de Deus. Parece ser algo assim bem rápido. Vem aqui, filho. A imagem de Deus. Deus fez a imagem dele. Olha só, Deus fez a imagem dele. Eu sou a imagem de Deus. Olha, imagem minha. Mas pode falar que eu sou Deus, ele é minha imagem. Imagem minha, simples, né? Parece ser, né? Mas não é bem assim. A gente procura, às vezes, para estar falando alguma coisa, a gente procura simplificar de uma forma muito simples mesmo, sabe? Passar assim o básico, porque se cada vez que nós falarmos Deus, o homem, imagem de Deus, nós formos falar tudo aquilo que vai ser falado hoje, só para falar que a imagem de Deus, a gente vai ficar aqui uns meia hora, uns 40 minutos, né? Então a gente simplifica. Então a imagem de Deus, irmão, significa a capacidade. Hoje talvez você vai ouvir algumas coisas que talvez você possa escandalizar. Como é que você pode falar um negócio desse? Mas vamos lá. Então, a imagem de Deus significa a capacidade que o homem tem, né, de manter íntima comunhão com o seu Criador. Algumas coisas, alguns escritos você não vai encontrar na apostila. Como eu disse para você, eu digitei ela novamente, colocando alguns comentários meus baseados naquilo que a gente tem lido na Bíblia, tá bom? Então, parte, você vai ver escrito aqui, a base que nós vamos usar é esta, né? A base é a Bíblia, mas a base também, referência a essa aqui. E eu acrescentei alguns comentários aí no meio, por isso que eu quis digitar ela novamente. Então, quando você fala a respeito sobre a criação do homem, Gênesis, Deus declara o seguinte, Gênesis capítulo 1, versículos 26, versículo 27. Se você quiser ler aqui, tudo bem, você pode ler. Eu vou ampliar um pouquinho mais, talvez você consiga ler direto aqui, tá bom? E você vai ler o meu comentário junto comigo mesmo, tá bom? E cada vez que eu aumento, eu me perco aqui. Pronto, voltei. Então talvez aí você consiga acompanhar direto aqui. Olha só. Alguns irmãos encontraram na Bíblia, né? Então tá, eu vou ler para você. Principalmente por causa do barulho do ventilador, né? Talvez alguns não vão conseguir entender se um outro irmão estiver lendo. Mas diz assim, olha, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. E criou Deus a imagem, e criou Deus o homem à sua imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Depois você vai entender porque esse homem ou mulher os criou, tá bom? Se ele já disse que criou, por que ele vai dizer homem ou mulher os criou? Isso aqui ele só está criando a imagem do Espírito, tá bom? Então nós temos nos escritos originais, irmãos, que está escrito assim as palavras em hebraico, né? A nossa imagem conforme a nossa semelhança. Lembra nós falamos a respeito de Deus? Não, Deus é um só. Deus não é um só. Eu e a minha esposa também somos um só. Quando nós casamos, o juiz diz que nós somos um só. E nós não somos um só. Eu estou aqui, ela está. Eu estou lá, aqui, nós somos um só, mas nós buscamos os mesmos objetivos. Estamos juntos caminhando. Nós todos, para você ter ideia, nós somos um em Cristo. Quando se fala de igreja, na verdade não é assim. O pessoal da Assembleia está lá, o Quadrangular está lá, o pessoal da Serra está ali, tem tantos outros irmãos aí, mas nós somos um em Cristo pelo objetivo nosso, né? Pelo trabalho nosso, nós somos um em Cristo. Comentamos sobre esse assunto também. Então, quando nós vemos conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, nós vemos mais de um Deus. Nós temos um Deus Pai, um Deus Filho, um Deus Espírito. Não é isso? Então nós cantamos e adoramos tanto ao Pai quanto ao Filho quanto ao Espírito Santo. Então, quando eu falo assim, uso a seguinte expressão, mais para causar terror nos irmãos, né? Existem 3 deuses, os irmãos estão traumatizados com a palavra deles, né? 3 deuses blasfêmia. Ué, quem é Jesus? É Deus. Quem é o Espírito Santo? É Deus. E quem é o Criador? Pai. É Deus. E o que eu estou falando, né? 3 deuses, Pai, Filho e Espírito Santo se tornam um, né? E vamos lá. Então, quando falamos a respeito de imagem e semelhança, mas como o homem poderia ter sido criado, então, né, a imagem e a semelhança de Deus, se o Deus ele é infinito, se o Deus é eterno, o homem, irmãos, também é infinito, o homem também é eterno.
Ele nasce, o corpo volta para o pó, como diz a palavra, o espírito volta para Deus que o deu, ou seja, o corpo volta para o pó, porém, volta para o pó, o espírito volta para o corpo. O corpo volta para o pó, porém, aquele que for condenado, ele vai ser julgado pelo próprio corpo, diz a palavra de Deus. Esse corpo vai ressuscitar com todas as culpas dele e vão ser apresentados diante do Senhor. Corpo do salvo, ele vai receber um corpo glorificado. Você percebe que ele não vai ficar sem corpo, mas ele vai receber um corpo glorificado e esse corpo vai se apresentar diante do Senhor. O corpo do culpado vai se apresentar em Apocalipse capítulo 20 diante do trono branco para julgamento de condenação. O corpo glorificado vai passar diante do tribunal de Cristo para receber a recompensa por aquilo que trabalhou, tá bom? O espírito volta para Deus que o deu, e a alma juntamente com o corpo, é a questão da prestação de contas, o peso ou a recompensa vai vir sobre isso, a alegria vai vir sobre a alma de toda pessoa. A alma que sente dores, que sente prazer, nossa alma, e vai sentir, vai receber essa recompensa vinda da parte do Senhor. Então, como alguns irmãos estão lendo no comentário, imagem de Deus, mas Deus não tem imagem. Deus não tem imagem. Você pode pensar assim, pastor, se nós somos imagem de Deus, como é que Deus não tem imagem? Vamos para a Bíblia, vamos para a palavra de Deus, vamos ver o que está escrito lá. Está escrito lá, deixa eu achar o texto aqui, Filipenses capítulo 2, versículo do 1 ao 14. Se quiser ler na sua Bíblia, tudo bem, você pode ler, não tem problema, tá bom? Filipenses capítulo 2, Filipenses fica lá no finalzinho, tá bom, irmãos? Você passa pelas cartas, pelos evangelhos, tá bom? Você entra nas cartas de Paulo aí, passa por Romanos, você passa por 1ª e 2ª aos Coríntios também, tá? Você passa por Gálatas e Efésios, você vai encontrar Filipenses, capítulo de número 2, versículo do 1 ao 14. Você encontrou? Então, eu vou ler na Bíblia e se corrigir também, porque eu vou fazer uma pausa. Está escrito assim, olha só. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito com letra maiúscula, tá bom? Depois você vai entender porque eu estou lendo isso. Tem um versículo chave que eu quero lá na frente, mas para entender ele, a gente precisa ler esses outros aqui. Se há algum conforto no Espírito, se algum entranhados afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não aceite cada um. É isso mesmo, irmão? Estava até lendo. Não aceite cada um o que é propriamente seu, mas cada um também para o que é dos outros, não se importando só com você. Mais ou menos isso que ele está dizendo. Olha só, que começa algo assim bem interessante. Ele faz essas declarações, daqui a pouco, olha só onde ele entra. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ou seja, então a gente percebe que aqui ele começa, entrando nessa questão, de Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, Jesus sendo o que, irmãos? Em forma de Deus. E olha só, não teve por usurpação ser igual a Deus, ou seja,
ele deixou esse privilégio de ser, aqui falando forma, né, de ser igual a Deus, né? Ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, ele se cancelou, ele se humilhou, ele se esvaziou a si mesmo, ele se aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo. Ele fez o que, irmãos? Ele tomou a forma de homem, a forma de servo. Significa que ele deixou uma forma, ele passou, né, a ser de uma outra forma. Ele se tomou outra forma, fazendo-se semelhante aos homens. Ele fez o que, irmãos? Se Deus fosse semelhante aos homens, ele não precisaria se tornar semelhante aos homens, ele já seria, ele simplesmente nasceria no ventre de uma mulher. Mas olha só que interessante, e nós não somos, Deus não se torna a nossa imagem, né? Aqui ele está falando da forma física, não só falar da forma física, mas nós nos tornamos imagem de Deus. Mas aqui é interessante, da forma física ele se fez assim, da forma física, porque Jesus também tinha a natureza divina, mesmo tendo sentimentos humanos, né? Os homens estavam cochichando nos corações dele, e Jesus dizia: vocês estão cochichando aí, razoando, a expressão que ele usava, no coração de vocês. Ou seja, ele conversava com o coração dos homens, né? E como se você estivesse pensando algo, Jesus conversasse com o teu pensamento. Ainda bem que o pastor não é assim, né, irmãos? Essas coisas com o pastor. Irmão, o que você está pensando tal coisa? Não estou pensando isso. Não sei o que você está pensando. Você acabou de pensar diferente agora. Agora você está pensando isso. Pensamos, também que a gente não é assim, graças a Deus. Mas olha só, e achado de forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Então você percebe, irmãos, aqui ele fala a respeito de passos que fazem com que a pessoa se torne a imagem de Deus. É para isso que ele está caminhando nessa fala aqui, nessa conversa, nesse diálogo. Ele se fez homem ali na matéria, né? E ele está mostrando passos que a pessoa pode tomar para que ela seja vida, para que ela se pareça com Deus, né? E pelo que também, aqui está sendo obediente até a morte de cruz, versículo 9, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, justamente pelo fato de ele ter obedecido a palavra, né? Soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não é isso? Versículo 12 diz assim: que sorte, meus irmãos, que sorte, meus amados irmãos, que assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora, também na minha ausência. E ele continua dizendo, assim também, né, operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua vontade, a sua boa vontade. Fazei todas as coisas. Ele está dando caminhos para que a gente se torne a imagem de Deus. Guarda isso. Fazei todas as coisas sem murmuração, nem contendas. Versículo 15, estou lendo. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros e filhos de Deus. Olha só, irmãos, isso aqui é muito sério. Olha só, fazendo aqui todas essas coisas, eu vou separar esse escrito aqui, olha, para que sejais filhos de Deus, se pareça com Deus, a imagem de Deus. Caso contrário, nós não nos vamos nos parecer com filhos. E aí é onde diz lá em Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 21, que muitos vão ser confundidos. Deus vai falar assim, o pai vai falar assim: eu conheço você, filho. Aliás, eu conheço você. Por quê? Porque ele só conhece filho. E aqui está dando passos para a pessoa, mostrando passos para a pessoa dar, para que ela venha se parecer com o pai, para que o pai um dia possa reconhecer, não é isso? E sincero, filhos de Deus, inculpáveis, ou seja, não tenha culpa sobre si.
no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como astros, né, nesse mundo, como Jesus nos fez luz nesse mundo. E aí ele começa a falar mais algumas coisas aqui, mostrando, né, passos para que a gente venha a ser a imagem de Deus. E isso é muito interessante. Isso é o que me... porque quando ele está falando lá atrás sobre a imagem de Deus, nós parecemos a imagem de Deus, aqui está mostrando passos para que ele venha mostrar, né, o que nós podemos fazer para ser a imagem de Deus. Então nós sabemos que nós somos imagem de Deus ou não, né? Nós mesmos sabemos, entre nós e Deus, nós sabemos se somos imagem de Deus ou não. Podemos, né, até mesmo de uma maneira ou de outra, tentar, né, uma atitude de outra, né, a gente pode até mesmo ficar desfigurado, mas nós sabemos quando nos desfiguramos ou não, porque a Bíblia, né, por isso que é interessante, a leitura da Bíblia, sim, mas o estudo da palavra, ler e entender aquilo que nós estamos lendo, porque a Bíblia é mais rica do que aquilo que parece. Estamos falando simplesmente sobre a imagem de Deus, né? E olha só, então essa é uma das perguntas, irmãos, muito difíceis de se responder na Bíblia inteira a respeito desse assunto, né? Como pode um ser incorpóreo, um ser, vamos dizer assim, que não tem corpo, mas assim, um ser sem forma até mesmo, né, que está muito além da sua criação, possuir uma imagem. Seríamos como Deus? Não. Deus, ele criou no mundo espiritual, aí ele deu uma forma. Deus não deu forma para ele, Deus deu forma para o ser humano. Então nós nos parecemos, né? E quando dizemos imagem de Deus, não significa que eu trouxe Deus para perto de mim. Lembra que nós comentamos sobre padrão? Para eu ter uma amizade, eu preciso ter alguém que se identifica comigo, com as coisas que eu sei, com as coisas que eu gosto, que eu quero, para eu chamar de amigo. Mas de forma nenhuma, no mundo espiritual não é assim, não funciona, o padrão não é isso. Para eu ser a imagem de Deus, eu preciso realmente entrar na palavra de Deus. Isso é espiritual, não é uma linguagem física, tá bom? É uma linguagem humana. Então, Gênesis 1, 26, 27, ele está falando, né? Que esses versos aí, como eles eram entendidos naquela época, naquele tempo, no tempo dos apóstolos, no tempo dos discípulos, né? Versículos 1, 26 e 27 de Gênesis. E disse o Senhor: façamos a nossa imagem similar a nós mesmos, né? E a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor, né, criou o homem ali, a sua própria semelhança, criou a sua própria imagem. Adão terreno e Adão celestial, imagem de Deus. Quantos já ouviram falar nisso? Adão terreno e Adão celestial. Primeiro Adão, segundo Adão. Quantos ouviram falar nessa expressão? Biblicamente falando, é uma linguagem muito comum. Primeiro Adão, segundo Adão, a gente não entende. Por exemplo, vem um pastor aqui algum dia, a gente tem o costume de explicar sobre o que falamos. Mas algumas pessoas, elas simplesmente falam, imaginando que a igreja entende, né? Imaginando que a igreja participa do estudo bíblico e entende aquilo que está falando, mas nem sempre é assim. Então, quando alguém diz assim, assim como o primeiro Adão, tal coisa, assim também o segundo Adão, é mais o segundo Adão, você fala assim, rapaz, que segundo Adão é esse? Tem um Adão só na história, ou já criou mais um Adão? Na verdade, não. A Bíblia fala justamente sobre isso, né? Então Deus criou o Adão celestial. Daqui a 10 minutos vou estar passando a palavra para você, para um comentário, tá bom? O comentário dura apenas 3 minutos aí para no final a pregação, tá bom? Comentário ou uma pergunta que você tiver. Vamos lá. Então Adão celestial e Adão terreno. Dentro da tradução judaica, eles entendem muito bem o que é isso, né? Nós encontramos também uma teologia muito interessante que afirma que Deus criou Adão à sua imagem, à sua semelhança, criou Adão celestial. Um Adão no tempo sem pecado, Deus criou. Deus criou Adão perfeito, não no tempo sem pecado, porém com vontades e com desejos. Alguém que não é eliminado para alguma vontade, mas ele criou um homem perfeito, né? Assim como criou Lúcifer, né? Ele era perfeito, na sua formosura, enfim, mas eles têm suas vontades, seus desejos. Brotou um desejo errado no coração dele, se perdeu. Brotou um desejo errado no coração do homem, com a influência, mas enfim, brotou um desejo errado e se perdeu também. Mas vamos lá.
Então, essa teologia do tempo dos discípulos, dos apóstolos, mostra coisas assim muito interessantes. Se Deus criou Adão segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança ali celestial. Vamos para cá. Adão, o primogênito de toda a criação, a imagem espiritual de Deus, a imagem espiritual de Deus. Então Deus foi criado, como comentamos dias atrás, Adão foi criado em imagem de Deus, imagem espiritual. Por causa do pecado, os filhos de Adão não foram criados em imagem de Deus, porque o homem já havia pecado. Então já foram criados em imagem de um homem pecador. Deus perfeito, mas poderia ser sempre a mesma imagem, mas essa imagem não foi reproduzida. Mas depois do pecado, já o homem ali decaído, o homem depois do pecado, depois de ser corrompido, já formou homens segundo a sua imagem, um homem decaído, assim como os filhos de Adão. Por mais que você vê Enos buscando a Deus, por mais que você vê Enoque buscando a Deus, Sete buscando a Deus, o seu tempo, as suas gerações, mas homens ali já decaídos, homens já debaixo da autoridade, ali, debaixo da opressão do pecado. Aqui, eu estou nessa expressão aqui, a tradução, tá bom? Então a tradução do aramaico na época, irmãos, a Bíblia aramaico por quê? Porque a Bíblia foi escrita juntando de capa a capa, não falando por partes, mas a Bíblia foi escrita em grego e hebraico e aramaico, partes em aramaico, em poucas partes em aramaico. Então, e a linguagem lá da época, irmãos, nessa época de Jesus, dos apóstolos, mostram que a aceitação era bem comum dessa expressão segundo Adão. Nós não é assim, conosco não é assim, mas, por exemplo, se você vai em qualquer pessoa, até no Novo Testamento, eles tinham um costume, o hábito de falar lá do começo da sua geração, da genealogia da árvore, até lá dos patriarcas, eles começaram a falar. Se você olhar, por exemplo, sobre a morte de Estevão, ele fala, irmãos, sobre Moisés, sobre José, ele fala sobre Moisés, fala sobre o povo foi preso, cativo no Egito por um período de tempo. Ele fala sobre tanta coisa, e para lá na frente ele chegar e falar sobre o Messias, Então, você vê que interessante, ele pega assim, ele faz o povo conhecer a história, se o povo não conhece, porque essa era a tradição deles. Então, para eles é algo assim muito comum. Nós já falamos Jesus, isso, aquilo, tal, mas nós às vezes nem explicamos quem é Jesus para as pessoas, mas eles carregam essa tradição com eles mesmos, Então, isso aqui é muito interessante. Então, a expressão, a tradução na época deles, fala assim de algo bem rico, bem precioso, que vai trazer algumas coisas para nós. Olha só, vamos falar aqui o Senhor plantou ali no jardim do Éden. Então o Senhor tinha plantado ali um jardim no Éden. Plantou o jardim no Éden, ali o Éden, lá o Éden chamou o lugar, e Deus plantou ali um jardim. Deus criou um jardim e deu para o homem lá cuidar. Existe o Éden, um lugar chamado Éden, Deus plantou um jardim ali, por isso se chama jardim do Éden. Então Deus, desde o princípio, o Senhor colocou lá o primeiro Adão, como diz Gênesis capítulo 2, verso de número 8. Então, a teologia, muitos não gostam dessa expressão, porém, teologia significa nada mais, nada menos do que estudo sobre Deus, tá bom? Então, a teologia do Adão celestial, irmãos, é a tentativa de reconciliação com o conflito da ideia de Deus incorpóreo, que traz ali ao texto bíblico. É simplesmente isso, é essa reconciliação, Então Deus, ele não tem uma imagem nem uma forma, como nós já comentamos. Então fica muitas vezes difícil entender como o homem pode ter sido criado, essa imagem, essa semelhança. Então você percebe que a partir do momento que ele entrega a vida para Jesus, ele recebe o auxílio de Deus, que é o Espírito Santo de Deus. Somente com o Espírito Santo de Deus, aí ele passa a ser a imagem de Deus. Você percebe que para isso ele precisa de um recurso do céu. Ninguém é a imagem de Deus simplesmente vivendo a sua vida, ou simplesmente com os próprios recursos, ou com o entendimento seu, ou qualquer outra forma. Mas ele recebe o Espírito Santo de Deus, ele passa a pensar como Deus, ele passa a agir, a tomar atitudes
parecidas com as atitudes de Deus, como os discípulos, enfim, muitas vezes não na sua totalidade, mas coisas lembram Deus através da vida do cristão. Aí ele passa a ser a imagem de Deus, porque Deus estenderia a mão para alguém também, Deus, assim o cristão faz. Deus oraria, abençoaria alguém, assim o cristão faz. Enfim, vários pontos aí a gente pode encontrar, a gente pode ligar naquilo que Deus faria. Por quê? Porque ele recebeu o Espírito Santo, passou a pensar da mesma forma, se torna um como, né? Passando a pensar da mesma forma, buscar os mesmos propósitos, né? Salvar, alcançar almas, né? Fazer com que o conhecimento chegue até as pessoas. Timóteo fala a respeito disso, que a vontade e o desejo de Deus qualquer, irmãos, que todas as pessoas elas venham chegar a um conhecimento para se arrependerem. Ou seja, qual o desejo do teu coração? Que o mundo inteiro conheça essa palavra, para que eles venham conhecer essa palavra e se arrepender. Então, ou seja, você começa a ligar pontos com aquilo que já é a vontade de Deus. Só o fato de você ter se convertido e você ter o Espírito Santo na tua vida, né? Mas vamos lá, senão esse gancho aí vai levar a gente para muito longe, né? Então, mesmo que de maneira um pouco diferente essa teologia possa encontrar alguns erros de doutrina, especialmente com os apóstolos, ou com o apóstolo Paulo. Ele diz lá em Colossenses capítulo 1, versículo de número 15. Colossenses capítulo 1, versículo de número 15, eu vou ler aqui, junto com você. O primeiro homem, semana que vem eu vou aumentar mais, quem sabe dá para a gente ler direto ali. O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, e o último Adão, em espírito vivificante. Estou aqui, Adão, que é esse? Calma aí, não vamos chegar lá. Então, Paulo chama o homem natural de o primeiro Adão, né? O homem natural. Ele saiu ali do seu mundo espiritual, daquela comunhão, daquela ligação com Deus direta, e ele passou a ser alguém natural, alguém que agia conforme as coisas são. Tem um fruto aqui, eu vou comer. Aí você tem que comer, né? Você sabe se tem que comer? Você pegou, é seu? Não. Por que você pegou? Tinha ordem para ser pego? Não. Então, você é uma pessoa que age de forma natural, né? Age meio que por instinto, deixa de agir na direção do Espírito. E também fala do Messias, Yeshua, de Jesus, sendo ali também o segundo Adão, de acordo com o entendimento ali, né? O primeiro Adão é da terra, o segundo Adão é do céu. Jesus faz uma declaração. Antes de eu falar dessa declaração, antes de eu fazer um comentário, então abre sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 46 e 47. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 46 e 47. Primeiros Coríntios, você foca um pouquinho, mas eu queria que você acompanhasse aí na sua Bíblia, tá bom? Já vou falar um pouco para você, só para você entender essa ligação entre primeiro Adão e segundo Adão. Você encontrou? Olha, eu vou ler aqui junto com você, tá bom? Está escrito assim. Eu também gosto de ler, irmão, desse lado aqui, do outro lado eu não gosto de ler. Sabe aqueles pedreiros que só sentam tijolo do lado só? Vinha lá para cá, desse lado. Eu consigo, meu irmão, só daqui para lá. E olha só, diz assim: mas não é o primeiro, o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. É isso? Então, antes da gente dar sequência em qualquer outra coisa, deixa eu falar para você, irmãos. E eu já vou estar passando a palavra para você, tá bom? Então, irmãos, primeiro Adão, o sujeito lá do Éden, que criou, ele foi criado na intimidade de Deus, no desejo do coração de Deus, para cumprir um plano, mas foi colocado lá entre tantas coisas que ele poderia fazer, mas uma apenas ele não poderia estar fazendo, realizando. Mas esse homem, esse Adão, ele foi tentado, olhando lá para o Éden, tá bom? Esse Adão, ele foi tentado, né? Tentado por uma serpente? Não. Tentado por um fruto? Não. A própria mulher ofereceu a ele. Então Adão não foi enganado. A Eva foi enganada, Adão não. Você vai pensar assim, puxa, Paulo era machista. Não, Adão não foi enganado. Eva deu o
fruto para ele, mas ela tinha se enganado. Você não vê a serpente enganando ninguém ali. Você vê Eva enganando Adão? O Adão, come aí. Olha Deus, não, você vai lá oferecendo, ó, come aí. Ela ofereceu para ele comeu. Ela foi enganada lá atrás, e ela trouxe o fruto da enganação e deu a ele simplesmente comeu. Ele compactou com aquilo, né? E ele foi tentado também, e ele caiu. E nós queremos assim que existiam coisas assim grandiosas na nossa alimentação, acreditamos, porque quando a gente para a gente comparar Jesus na qualidade de segundo Adão, alguém que foi gerado pelo Espírito Santo para não ter aquele contato pecaminoso entre um relacionamento homem e mulher. E você percebe que Deus também criou Adão ali. Adão foi o único que não veio de pai e mãe, né? Ele foi criado por Deus. E o único que não tem parentes assim diretos, né? Sogro, tal, é de filhos para baixo, de esposa, né? De filhos para baixo, né? Então, Jesus foi lá, foi criado, né? E você vai ter algumas contendas, assim, algumas complicações assim, no relacionamento de Jesus com a sua família, né? Pelo fato de Jesus não ser filho diretamente de José, mas ele foi gerado pelo Espírito Santo, ele nasceu no ventre de Maria, mas não teve aquele contato direto ali, né, com o pecado. Então ele simplesmente usou o ventre de uma mulher para vir ao mundo, mas enfim, foi criado sem pecado também. Depois para algo grande, ali até o tempo determinado, né, para ele sair para o ministério, que era ali no tempo dos judeus, ali os 40 anos, os 30 anos, aliás, não vou explicar passo a passo, senão ia demorar muito também, ia comer um pouco do nosso tempo também, mas para frente a gente pode falar um pouco sobre isso, a respeito do fato de Jesus esperar até os 30 anos, mas enfim, então 30 anos saiu, foi ali para o ministério. Antes disso, ele passou pelas águas do batismo, e até então ele foi, pelo Espírito Santo ali, foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ou seja, você percebe que ele, de certa forma, foi tentado também. Adão ali, o segundo Adão, Jesus, ele foi tentado, depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, que aconteceu, ou seja, ele foi tentado. Por quê? O primeiro caiu lá atrás. Se o primeiro caiu em forma de homem, esse aqui vai cair também. Então, Jesus foi provado e foi tentado em todas as áreas da vida dele. E até mesmo no momento de fraqueza, depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, aí ele foi tentado também. Porém, né, você vê lá partes do momento da tentação, em Mateus capítulo 4, ele rejeitando, reprovando, né, todas as coisas, e lá no final de tudo ele sendo recebido pelo Senhor. Os anjos vieram servir a Jesus depois de ele ter vencido esse momento de tentação e de provação. O primeiro foi derrotado lá atrás, mas o segundo venceu. O primeiro caiu, tropeçou, mas o segundo ele veio refazendo essa aliança. Então, quando alguém fala a respeito de religião, eu já passo para você. Muitas coisas são banalizadas no nosso mundo, irmãos. Palavra teologia, palavra religião. Religião, irmãos, eu não gosto muito de falar aquilo que as pessoas falam. Eu gosto de falar aquilo que está escrito, aquilo que significa, tá bom? Porque se o dicionário, por exemplo, me diz uma coisa e para mim isso não é bem assim, pode dar uma coisa errada com o dicionário comigo, porque eu sou brasileiro, o negócio que a gente usa para entender os significados da palavra são esses. Então, quando se fala a respeito de religião, deixa eu explicar bem minuto para você. Existe aquilo que banaliza, como por exemplo a palavra amor, né? Falar que eu amo o irmão em Cristo Jesus, as pessoas lá fora vão entender pela mente deturpada algo errado a respeito de nós ali, estou falando com o irmão, né? As pessoas vão entender algo errado, mas na verdade o amor é um sentimento de carinho. Esse sentimento pode ser executado de várias formas, pode ser interpretado de várias formas, e ele pode ser, vamos dizer assim, cultivado de várias formas, amor de pai para mãe, de marido para mulher, de amigos, de pai para filho, enfim, né? Amor de Deus, enfim, de várias formas. Mas quando nós falamos em religião, o que é religião? Religião, vai no dicionário, você vai ver que significa religação, simplesmente isso, irmãos. Agora deixa eu falar uma coisa para você. As falsas religiões, claro que religiões, claro que aquilo que foge de Jesus, irmãos, claro que é falso. Claro que aquilo que não está debaixo do princípio de Deus, claro que é falso. Estou falando que religião, a religação do quê? Daquilo que o primeiro Adão, ele rompeu, deixou romper lá no Jardim do Éden.
O segundo Adão, ele veio religando aqui através do sacrifício na cruz do Calvário. Ou seja, o primeiro Adão, ele desligou a comunhão, ele cortou, deixou que a comunhão fosse bloqueada através do pecado. O segundo aqui, ele veio religando. Religião, ele significa religação. Por que religando? Porque algo já era ligado, foi religado. Senão seria simplesmente, não teria o nome de religião, mas algo foi ligado novamente, podemos dizer assim, através de Jesus na cruz, né? E eu vou dar um tempo para você, tá bom? Tem tantas outras coisas que eu gostaria de comentar com os irmãos, senão os irmãos ficam sem tempo. Alguém gostaria de fazer um comentário, irmãos? Eu vou estar passando o microfone aqui para você. Alguém gostaria de estar fazendo um comentário, de repente fazendo alguma pergunta, de repente não entendi nada. Tudo bem, a gente começa tudo de novo, sem problema. Tá? Alguém aqui no nosso meio? Não. Não. Parece estar mais complicado do que imaginei. É mais simples do que parece. Mais simples do que parece. Né? Por isso que nós falamos. Quando nós lemos a Bíblia, passamos a ser leitores da Bíblia, algumas linguagens para nós são como que assim, comum. É normal esse tipo de linguagem. Né? Então, por isso que é interessante, né? A leitura bíblica, a leitura da Bíblia. Então, segundo a teologia de Paulo, existe um livro, irmãos. Eu tenho um livro que se chama Teologia de Paulo, né? Teologia segundo Paulo, conforme Paulo, teologia. Então, todas as coisas que aconteceram no ministério do apóstolo Paulo, o autor ele separou, sabe, por exemplo, problemas que aconteciam nas igrejas, aquelas igrejas que Paulo escreve, desde Romanos até você vê lá Hebreus, né, segundo alguns estudiosos foram escritos, mas enfim, desde Romanos até Hebreus lá, ele separa todos esses assuntos assim, ele expõe no livro, né, e mostra de forma bíblica como Paulo resolvia essas questões. É bem interessante a teologia segundo Paulo, conforme Paulo. Então, segundo a teologia de Paulo, Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. A imagem de Deus é Jesus. E essa teologia, irmãos, ela está ali em total conexão com a palavra ou com os escritos originais, conforme aquilo que chega até nós, né? Então Paulo deixou ainda muito claro que Adão ele foi feito à imagem do Senhor. Quando ele escreveu assim, olha, Romanos capítulo 5, verso de número 14. E agora eu gostaria que alguém pudesse estar vendo. Está funcionando, né? Esse está com vida. Esse tem vida. Vida? Tem vida. Se alguém puder estar lendo para nós, só levanta a mão, tá bom? A gente vai chegar até você. Para que outros irmãos possam também. Romanos capítulo 5, verso 14. Quando você ler Romanos a próxima vez, você vai se atentar para esse versículo aí. Romanos capítulo 5, verso 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então a morte reinou desde Adão até Moisés. Depois veio a lei e aqueles sacrifícios todos, aquela coisa, aquela maneira de Deus se aproximar do homem de alguma forma. Né? Então Adão é a figura, né, ou imagem do Senhor. Jesus é a imagem de Deus, o eterno, o infinito, para relacionar ali com o mundo de uma forma física. Então Deus, o que ele veio tentando fazer nesse tempo todo, irmãos? Tentando se relacionar com o homem ali da forma física, através dos profetas, através de tantas formas, da vontade de Deus, por exemplo, no passado, Urim, Tumim, se lançavam sorte, como no tempo de Jonas, você lembra, né? Esse sujeito aqui, vamos lançar sorte para saber qual é a culpa. É muito comum você ver sorte, se falar lançar sorte, então quando é pecado é a sorte, então é um outro entendimento, tá bom? O homem copia isso para coisa ruim, como eu já comentei com os irmãos, tá bom? Mas se der a sorte, vamos para fora. Vamos para a guerra, não vamos para a guerra. Vamos consultar o profeta. Ó, o Urim, Tumim, põe nas pedrinhas, vamos ver o que elas nos dizem, né? Hoje, banalizando tudo isso, né? O sujeito vai na cartomante e ele joga as pedrinhas lá, vamos ler a sorte. Aqui diz isso, ó, isso aqui, você vai morrer.
amarrado, sabe? Oi? É coisa feia. Então, tudo isso é deturpado, né, pela raça humana. Até aqui tudo bem? Mais alguém? Alguém quer fazer algum comentário? Creio eu que Adão foi começado a contar a vida dele a partir do momento que ele foi expulso do paraíso. Porque a Bíblia diz que ele viveu 930 anos e morreu. Eu creio que antes de ser expulso, como ele não conhecia o pecado, então eu creio que Adão era muito mais velho do que a gente pensa, né? Porque a gente pensa que Deus colocou ele ali no paraíso e ele já foi tentado pelo diabo, e não foi bem assim. Ali ele viveu vários anos ali, ninguém sabe quanto tempo, porque Deus não fez Adão criança e ele cresceu e se formou homem. Deus já fez ele na estatura de homem, né? Então eu creio que quando entrou o pecado, eu creio que Adão era um dos anjos ali, né? Porque ele na realidade não tinha desejo nenhum no coração. O desejo entrou no coração dele a partir do momento que ele pecou, que ele foi expulso do paraíso lá no Jardim do Éden. Tanto é que ninguém sabe até hoje onde é o Jardim do Éden. Eu creio que isso aí Deus guardou com ele e deve ser um lado espiritual praticamente. Mas aí quando ele foi expulso, sim, ele conheceu o pecado, aí começou a contar a vida do Adão. E após, já foi 3 minutos aí, após a expulsão dele do paraíso, entrou o pecado no mundo, né? E Deus precisava fazer uma nova aliança com o homem. E ele tentou com Isaac, Jacó, ele tentou com os patriarcas, não deu. Todos conseguiu ainda pecar, e daí que veio Jesus, né? E quando eu falar a imagem e semelhança de Deus, a gente precisa prestar atenção, porque a imagem de Deus é somente a mente nossa. Ele usa para que a gente eleve o pensamento para Ele, mas o segundo Adão, que é Jesus, Jesus Cristo, esse sim veio, como o pastor Paulo acabou de falar ali, esse não cometeu pecado, ele não deu nada ao diabo. E o que ele quer que nós façamos? Não damos nada ao diabo, não venhamos entrar em tentação. Amém? Amém. Então, é bem interessante, mas a verdade é bem isso mesmo, mas só acrescentando alguma coisa. O homem é uma criação, na verdade, mais excelente do que os anjos, né? Porém, na queda de Lúcifer, nós vemos que eles têm vontade própria, né? Eles não são sem vontade, eles têm vontade própria, eles tomam atitudes, né? Tanto que Lúcifer tomou a dele, os rebeldes tomaram com ele também. E outra observação, tanto que mostrou que eles têm vontade própria, que ele praticou algo ali antes de ser expulso, e não depois. O sentimento veio antes, significa que no jardim do Éden eles tinham vontade. E outra coisa a respeito da idade de Adão, irmãos, justamente como o pastor Pedro comentou, você não consegue saber quantos anos Adão tinha, porque ele foi criado no tempo eterno, a gente consegue saber, e o tempo começa a ser contado a partir do pecado. A partir do pecado, o tempo começa a ser contado. Então, quando Deus fala que Ele é Deus eternidade e eternidade, Ele está falando de coisa humana, porque eternidade só existe uma. Então, Ele é como se Ele contasse assim: mas de quando é que você quer eternidade? Deus, Ele é Deus de eternidade até a eternidade. Desde que o homem andava no jardim do Éden com Deus, até o dia que ele voltar para Deus, Deus é Deus, de eternidade a eternidade. Mas você percebe que a eternidade é uma linha só. É uma linha só. Então, outro comentário, pegando o gancho, né? Aquilo que foi comentado, eu acabei não anotando, esqueci meu caderno lá dentro, né? E algumas coisas acabou fugindo da mente. Mas enfim. Próxima vez eu anoto. Próxima vez eu anoto. E Éden, Jardim do Éden. Tá bom. O Jardim do Éden, irmãos,
é algo assim que muitos mistérios são de Deus, né? Muitas coisas são reveladas, outras não. Deuteronômio 29 diz que as coisas elas declaradas, elas descobertas são para o homem, as coisas encobertas são para Deus. Então tem coisa que nós nunca vamos descobrir. Não adianta você vasculhar. Tem coisa que nós vamos descobrir, porque essas foram descobertas, Deus deu esse privilégio aos homens. Mas quando nós lemos a Bíblia, e olha só que interessante, você começa a comparar a Nova Jerusalém, né? Como era a Nova Jerusalém, a praça aqui ali no meio da cidade, o rio que cruza ali a cidade, aquela coisa toda. Você começa a comparar, leia lá no Apocalipse, Nova Jerusalém, e você leia o Jardim do Éden, leia todas as descrições do Jardim do Éden. Vê se o negócio não é meio parecido. Dá a entender, eu tenho quase a impressão assim que Deus fala assim, ó, se eu não soube aproveitar esse momento aqui agora, eu vou recolher esse jardim, vou guardar para o tempo que você estiver preparado. É bem interessante, irmãos, é bem interessante. Você começa a fazer essas comparações e fala, rapaz, não é que parece mesmo? Bem curioso, algumas leituras que você faz, algumas comparações que você começa a fazer também, tá bom? Então, estamos faltando 5 minutos. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Não? Então tá bom. Vou voltar para cá, gastar mais uns minutinhos para a gente estar ensinando, tá bom? Então Jesus, irmãos, é o caminho de volta para o, podemos dizer, né, para o Éden, sendo assim, olhando por essa ética, foi expulso, né? E interessante, até a árvore no meio do jardim, lá que se encontra lá em Apocalipse, lá na Nova Jerusalém, a Bíblia diz que existiam 2 árvores no meio do jardim, né? Claro, a ciência do bem e do mal foi arrancada, foi tirada fora, mas lá no Nova Jerusalém, você vai encontrar uma árvore bem no meio da cidade, bem no meio, né? É bem curioso. Então, nós chamamos assim, temos muitos caminhos que chamaram de volta ao Éden. Então, segundo o Messias, né, que é o segundo Adão, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio para resgatar essa transgressão do primeiro Adão, daquele lá do Jardim do Éden. E Jesus, como Adão, como segundo Adão, ele veio a este mundo em carne. Por que ele precisava vir em carne, irmãos? Porque ele precisava vencer na carne. Porque a serpente, para ela enganar, ele venceu da mesma forma que o homem foi derrotado. Como quem disse, eu também faço. A serpente ela incorporou, Satanás, Lúcifer, se incorporou na serpente, tomou a forma humana, a forma, aliás, física, enganou a mulher. Jesus, beleza. Tomou a forma humana, né, forma de homem, que tem as suas dificuldades, suas necessidades. E lá na cruz também, ele disse assim: ó, isso é muito fácil, eu venci. Venci de uma vez por todas ainda. Sabe? É como, por exemplo, algumas leituras que a gente não entende, você está lendo lá, Moisés, ele está. É outro Moisés. Moisés está lá falando com o faraó, livra o povo. E vou mostrar alguns sinais. Moisés joga a serpente lá. Joga o cajado dele lá, aliás. O cajado vira serpente. Só para você entender o que prevalece no final de todas as coisas. O cajado vira lá uma serpente. E tinha uns feiticeiros. Porque o feiticeiro, irmãos, ele faz coisa bem parecida, viu? Mas ele vai ser desprezado. Porque ele usa benefícios da sua feitiçaria para viver bem. Ele vai ser desprezado lá no final. Então muitas coisas nós vamos conhecer lá no final. Tá bom? Então se atente para aquilo que é de Deus. E aí ele jogou. Moisés jogou lá o cajado, virou serpente e tal. Ficou lá, né? O povo, o faraó falou: irmão, magos vem aqui, os mágicos vem aqui. Jogaram, fizeram a mesma coisa e virou lá os pais de cobrinha. O povo, você também falou como faz. E aí, irmãos, a serpente de Moisés, que é o cajado de Moisés, aquela serpente começou a engolir as outras serpentes dos mágicos do faraó. E engoliu todas elas. Ou seja, você percebe o que prevalece? Quem prevalece no final de todas as coisas? Então todos foram devorados ali pela serpente de Moisés. O sujeito ficou furioso. Como quem diz, mas sem nada. Sem nada. Então aquilo que é de Deus sempre há de permanecer. Como no monte da transfiguração. Você vê que ele transfigurado lá, né? Elias, Moisés e Jesus, né? Um representando o tempo da lei, outro dos profetas, né? E o tempo da graça. Mas no final de todas as coisas, passou aquele momento. E quando voltou ao normal,
Quem é que permaneceu lá, irmãos? Passou profetas, passou leis, mas quem é que permaneceu? Jesus. As coisas que são de Deus, aquilo que é de Deus, nem vem para as nossas vidas. Isso é o que permanece, né? Para encerrar esse comentário, diferente de nós, né? Diferentemente de nós, Jesus ele não pecou, mas venceu todas as tentações e ele foi fiel em tudo. Ele cumpriu todas as exigências, ele cumpriu todos os mandamentos, né? Ali de uma maneira minuciosa, sem cometer falta alguma. Cumpriu todos os mandamentos. A única pessoa que cumpriu todos os mandamentos e pisou nessa terra foi Jesus Cristo. Nenhum homem conseguiu cumprir todos os mandamentos. Ninguém desses vão chegar diante do Senhor sem ter culpa alguma. Mas todos vão precisar aqui na terra, claro, falando do dia do Senhor, todos vão precisar ter um advogado para justificar diante do Pai. Todos foram colocados debaixo de culpa, porque nenhum deles pode ter sido um amigo de Deus, mas mentiu e tomou atitudes que Deus não aprovou, e pode ser segundo o coração de Deus, errou, pecou, falhou tantas vezes, mas enfim, todos ficaram debaixo de culpa. Então, deixa eu falar uma coisa para você, essa coisa de não mereço, sou digno, não tenho culpa, irmãos. Eu não estou fazendo apologia ao pecado, ao erro, ao fato de eu viver uma vida que diz assim, eu sou assim, eu não mudo. Isso aí é coisa de quem não quer ser transformado. Eu estou falando, irmãos, coisa de quem não quer que o Espírito Santo faça algo na sua vida. Eu estou falando o fato de nós não termos culpa sobre nós. Mesmo olhando para a palavra, a gente às vezes acaba errando, falhando, sabe? E acaba entristecendo Deus. É disso que eu estou falando. Então, mas o fato de nós termos culpa, isso aí, ela simplesmente vai nos acompanhar por onde nós formos, tá bom? Mas nós temos Jesus, e se somos sinceros com o nosso perdão, né, pedido de perdão, nós chegamos a Ele, né? E quando eu falo perdão, hoje não é de falar tanto sobre isso, né? Mas de ser, mas enfim, quando nós falamos em perdão, eu falo, irmãos, me perdoa a Deus, eu não pratico mais. Aí Deus, Ele me perdoa. Ele conhece meu coração, sabe que eu tropecei, né, irmãos? E foi um acidente. Então ele sabe que, depender de mim, eu não volto mais a ele, não passo mais por isso. E às vezes ele perdoa e ele diz, vai, não peques mais. Como que ele está dizendo? Assim, vai, não faça da mesma forma. A mulher adúltera, vai, não peques mais. Não é questão dele não pecou, nunca mais errou na vida. A questão é que ela não voltou a ser adúltera. Ela mudou o rumo dela, né? E quando se fala isso, se pede perdão a Deus, a gente está dizendo que a gente está disposto a mudar de atitude. Se não, entra na questão da iniquidade, né, irmãos? Iniquidade é uma coisa assim que é tratada de forma diferente diante do Senhor. A gente sabe que a gente está errado, está falhando, está pecando, mas a gente continua. Deus trata de outra forma. Deus trata de outra forma, tá? Eu quero encerrar com isso, só com essa fala. Por exemplo, Davi, ele sabia, tinha consciência que era errado, ele estava errado não estar na batalha. Sabia? Não sabia? Ele sabia, tinha plena consciência de que a mulher que ele viu tomando banho era a mulher de um soldado dele. Sabia ou não sabia? Sabia. E ele sabia que ele não podia fazer coisa errada ali. Entre tudo isso ele fez. Deus falou assim para ele: perdoa você pelas tuas orações e tal, mas a consequência você vai carregar. Primeiro, que o menino vai morrer. Segundo, que a espada jamais vai se apartar da tua casa. Beleza? Claro. Você vê a consequência? Você vê Davi tendo que fugir do próprio filho para não morrer. E a partir daquele dia o problema entrou na casa de Davi, não saiu mais. O problema até final da vida lá. Então, tem as consequências ali, né, que a gente pode evitar, né, e caminhar e viver bem, tá bom? Deus abençoe a vida dos irmãos, em nome de Jesus. E ainda assim, pode estar orando para nós, para a gente estar fazendo esse encerramento. Só quero lembrar que hoje à noite, às 7h30 da noite, o culto da família, estaremos orando, tá bom? Toda a família, em nome de Jesus. E também, daqui a pouco tem reunião, né? Pessoal do Ministério do Louvor. Vamos lá. Fechar nossos olhos, agradecendo a Deus. Grande Deus, soberano Pai que estás nos céus, diante de Ti, Senhor, nós nos colocamos nesta manhã e já estamos agradecidos ao Senhor
devemos a nossa vida, assim nós devemos o nosso hoje, o nosso amanhã. Em Ti, Senhor Deus, confiamos e entregamos tudo o que temos e tudo o que somos. Pai querido, nos despedimos, Senhor Deus, da Tua casa nessa hora, Pai. Comprometidos em voltar, Senhor Deus, para o culto logo mais, Senhor Deus, às 7 da noite. Que a Sua presença, que é aqui necessária, se faça no nosso meio. E que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja em cada coração. Senhor, age em nossa vida. Não nos deixe, Senhor, não nos abandone, Pai. Precisamos muito, muito da Tua presença. Precisamos muito, muito mais de Ti, ó Pai. Essa é a minha oração, Senhor, de agradecimento ao Senhor por mais um dia e por mais essa rica oportunidade de estar diante de Ti mais uma vez. Muito obrigado, grande Deus. Amém. Amém. E, então fica as revistas aí, se alguma que não tenha, tá bom? E quiser estar pegando as revistas, custa apenas R$11, tá bom? Já estaremos encerrando. Custa apenas R$11, você pode ter seu nome aqui, Pastor Pedro, a gente vai anotando. De repente, se você que tem revista, você pode pegar tudo isso que você falou, não está escrito aqui. Sabe qual que é a riqueza dessas apostilas? Sabe qual que é a riqueza delas quando você está lendo? Elas te dão um comentário, elas dão início no assunto e deixam fazer a tua mente, sabe, o Espírito Santo trabalhar naquilo que foi falado. Muitas coisas eu digitei, muitas coisas eu escrevi, mas ele te dá o começo de uma frase e te faz pensar no que está escrito aqui depois. Essa é a riqueza, ele te faz imaginar, te faz realmente viajar, sabe? E isso é maravilhoso, tá bom? Então coloca as tuas mãos assim nessa posição, em nome de Jesus, possamos receber. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão inseparável do Espírito Santo de Deus esteja contigo e permaneça contigo todos os dias da tua vida, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amado, põe tua mão assim alta na tua cabeça, será como óleo precioso descendo sobre as tuas vidas. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vai em paz, o Senhor te acompanhe. Não vai embora, você dá um abraço na pessoa bonita, abençoada que está do teu lado e participa conosco do nosso cafezinho, tá bom, amado? Deus abençoe.